E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samuel e sejam bem-vindos aí ao meu canal. Antes de mais nada, gostaria de ressaltar aqui o porquê do nome do canal, Pensamento Fati. Bom, a ideia foi meio que aleatória, já que sou um admirador de pensamentos e ideologia de Friedrich Nietzsche, o percussor aí do chamado niilismo. Niilismo esse que é uma das formas de se enxergar a vida e tudo o que nela contém, sendo que um dos fundamentos básicos niilista ditado pelo próprio Nietzsche foi o amor fati. Fati, que traduzido do latim é igual a destino, sendo assim amor ao destino. Ficou sugestivo aí a ideia do canal, então, como pensamento ao destino. Mas aí você pode estar se perguntando: o que vai ser, afinal de contas, dito no canal? Não se preocupe, que não vou dar um daqueles professores chatos de história do primário falando sobre a biografia de Nietzsche ou sobre o niilismo e blá blá blá. Não, muito pelo contrário. Aqui eu vou falar sobre temas decorrentes da nossa atualidade, do nosso dia a dia e, é claro, com aquela troca de informações e opiniões contagiantes com quem segue o canal. Isso sem deixar de lado as ideias de Nietzsche incorporadas em cada tema também. Por isso, já conto não só com seu like, sua inscrição, como também seu comentário falando sobre sua opinião ao decorrer dos assuntos abordados nos vídeos para tornar nosso conhecimento mais rico e o canal mais rico até também. Então chega de enrolação, vamos ao que interessa, solta a vinheta. A Era do Gelo em pleno século XXI. Estamos em pleno século XXI, ano de 2020. Uma era em que a tecnologia e a informação avançam como ondas. Hoje nós temos uma facilidade enorme de obter conteúdos concretos e abstratos com apenas um clique. Já parou para pensar? Nós vivemos em uma época que nossos antepassados desejaram participar, aonde enfrentaram no passado diversas dificuldades de desenvolvimento pela falta dos meios digitais e tudo o que ele oferece. Acontece que é interessante descobrir que em meio a todo esse paraíso moderno, ainda conseguimos ser seres não desenvolvidos, apáticos aos bons costumes, inimigos da sensatez. E é por isso que estamos cada vez mais sendo submetidos a um efeito colateral destrutivo e venenoso. É justamente sobre isso que almejo falar
quando me refiro a essa era do gelo. E não pense que vou falar daquele filme da Disney com um esquilo correndo atrás de nós o tempo todo. Não, quero falar sobre a era do gelo invisível, aquela que tem nos congelado e neutralizado a não sermos quem deveríamos ser, a pensar como deveríamos pensar, a tomar atitudes para querer mudar. Os valores se invertem dia após dia. Vemos isso através da mídia televisiva e das redes sociais, que ao invés de serem um bem para o nosso desenvolvimento, têm nos tornado em seres humanos medíocres. E um dos principais sintomas que emergem dessa era glacial são o medo, o individualismo e a solidão. Bom, o medo. O medo é um sentimento que faz parte da nossa natureza. É o que avisa sobre a nossa existência e por mais que desejamos evitar de senti-lo, é inevitável não sentirmos em alguns momentos. A mesma capacidade que o medo tem de nos neutralizar, ele também nos preserva, como um alerta de incêndio. Afinal, quantas vezes você já deixou de tomar medidas precipitadas e até mesmo evitar situações de perigo? Muitas, não é mesmo? E isso não seria possível se não fosse o medo. Porém, o medo, assim como por um lado pode nos ser útil, ele também tem a capacidade de ser destrutivo. Aliás, para falar a verdade, nunca se houve um tempo em que o pânico tem ganhado força como o presente momento de pandemia pelo Covid-19. O medo tem ganhado vantagens no psicológico e no emocional da maioria. A mídia, por sua vez, tem sido um grande contribuinte para a propagação do terror, com a divulgação de informações absurdas, exageradas e alarmantes de mortes. As chamadas fake news das redes sociais é outro exemplo disso. A sociedade tem sido refém do medo. Infelizmente, quase ninguém ficou isento desse, abre aspas, congelamento social, fecha aspas. O medo tem se tornado algo coletivo, sem precedentes, sem aviso prévio. Vejamos o que o próprio Nietzsche falou a respeito do medo. O medo é o pai da moralidade. Essa frase já não se encontra nos nossos padrões, pois muitos dos valores morais já se inverteram ou foram esquecidos. Se o medo pode ser algo para me proteger do que é imoral, a sociedade mergulhada na era do gelo já não considera o medo como um pai, e sim a libertinagem. Pare bem para pensar. Hoje em dia as pessoas se entregam aos escândalos por não permitirem que o lado útil do medo a façam se comportarem de maneira prudente. Em pleno século XXI, ainda temos pessoas que têm medo de pensar fora da caixinha. O que quero dizer com isso é o seguinte: pessoas que têm medo de dizer o que pensam, de opinar sobre as coisas. Isso porque fomos congelados por crenças, tabus, modelos e padrões sociais que empurraram em nossas gargantas desde crianças. Talvez um dos nossos maiores medos é de saber que no fundo somos incapazes de dominar nós mesmos, de dominar nossos instintos primitivos, nossos demônios internos.
E a minha pretensão falando isso aqui no canal é de justamente te levar a refletir sobre isso, estimular você a procurar esse choque de realidade, entende? Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, já pode deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever na inscrição do canal, né, para estar ajudando aí. E nos próximos vídeos vai ser a continuação desse tema, onde estarei falando sobre o individualismo. Um abraço, tchau, tchau.